Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje nós vamos falar de uma figura que vocês vão se assustar. Olha, ele tem como profissão ser teólogo. Teólogo. Acredito eu que tenha estudado numa faculdadezinha daquelas pagou, passou, sabe? Teologia. E de teologia não sabe nada, pelo menos no que se refere a toda a parte religiosa, ele tenta ver simplesmente a sua conveniência. Mas vamos falar o nome do malfeitor. O nome do malfeitor. Olha o nome do homem. Sóstenes Cavalcante. Olha que nome. Sóstenes, lá de Alagoas. Mas ele, em 1914, ele se elegeu pelo Rio de Janeiro. O que é essa coisinha, né? Assim, tão estranha, né? Porque você vê a figura do Sóstenes, quem não viu ainda no vídeo, vai no Google, bota lá, Sóstenes, vou repetir, para quem não conhece de política, para pelo menos ter motivo de dar alguma gargalhada. Olha o nome do homem, Sóstenes. Bem, Sóstenes vem do grego, é a formação de duas palavras, né? Que significa o poderoso Salvador. E dizem que o Sóstenes, né, o tal Sóstenes lá na Grécia, estava ao lado de Jesus. Porra, que se Jesus tinha uma companhia dessa, hein? Que miséria. Eu acho que por isso é que Jesus foi crucificado. Porque tem um lado, um elemento com o nome de Sóstenes ao lado para ser seu guia e protetor, porra, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Mas isso era naquela época, né? Lá antes de Cristo. E já depois de Cristo, lá depois da sua morte também. Mas agora, o Sóstenes, vamos falar claro, o Sóstenes Cavalcante, alagoano, acho que ele tem 51 anos por aí, 51 anos, mas ele tem um aspecto, sabe aquele de antigo? Hein? Ele tem um aspecto de antigo, é isso, é um malfeitor de primeira. Bem, coitada, ela já não está mais aqui, e foi um caso ocorrido em 2022. Eu tenho que ver aqui porque a dona Irma Diniz da Cruz, né, de 81 anos, ela estava viajando para Brasília em uma caminhonete. E ela foi atingida. Essa senhora ela é lá de Paracatu, de Minas. E ela estava indo a Brasília. E ela foi atingida por um carro alugado e conduzido por Sóstenes Cavalcante, hein? Que a atingiu a uma alta velocidade, fazendo com que essa senhora viesse a óbito. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, não é? Mas veja bem, ele já era do tal PL, do partido do meliante do Fujão, não é? Ele já era. E o que deu isso? Simplesmente nada. Ficou engavetado. E ao ser questionado, hein, na Polícia Federal, ele simplesmente disse que não sabia a que velocidade ele vinha conduzindo o seu veículo, o veículo alugado. Agora, para ter destruído a caminhonete quase totalmente dessa senhora Irma da Cruz, né, ele não deveria vir tão devagar. E aí, um elemento desse pastor. Bem, queria vender até terrenos no céu. É um pilantra, um canalha, sabe? E vocês acreditam, assim, aí, pergunta onde ele está agora. E que partido? Hein? O PL, que nem é o PL, Partido Liberal, mas não é nem partido nem liberal. De propriedade de outro vigarista. Pois bem, o boy de Mogi das Cruzes, entendeu? Então, veja bem, o que esse elemento poderia trazer
a, a nossa boa convivência? Nada. Ele somente está lutando visando o seu lado. Hein? Porque uma pessoa que quer vender terreno no céu, que até a sua própria aliada, Carla Zambelli, que depois que ele viu que estava já na penumbra, não é? Para ser enjaulada, ele simplesmente se afastou dela. Bem, um bandido se afastou de uma bandida. Até aí, se todos fizessem isso, seria fácil pegar esses bandidos todos. Mas, bem, você acha que isso é lealdade? E o nome dele, e diz na Bíblia lá, que ele era quase que um protetor de Jesus. Poxa, imagina com uma proteção dessa, hein? Uma segurança dessa. O que Jesus tinha, hein? Jesus, não podia... eu acho que ser crucificado foi até pouco para Jesus, né? Tendo uma segurança dessa. Não é que tenha sido pouco, eu quero que vocês entendam. Jesus, certo? Não foi crucificado por ele. Mas com uma segurança dessa, não é? Ao lado, bem, ele crucificaria até a mãe dele. Porque olha o que fez com a Carla Zambelli. Bem, recentemente agora, vocês viram alguns dias atrás, saiu em todos os jornais, na Globo e tal. Em outras emissoras, por exemplo, como a Record, que também é evangélica, saiu muito menos. Eles ditam as coisas conforme a regra deles, sabe? Aí é o caso dos 2 pesos, 2 medidas. Quando você assiste TV Record e SBT, né, eles não falam muito isso. A Globo casualmente está falando porque está contra toda essa bandidagem bolsonarenta. Mas não é que seja uma emissora de centro-esquerda ou de esquerda, não. Ao contrário, ela é super direita, é super da direita, né? Tanto que se Tarcísio amanhã, e depois dos embrólios todos, porque ele vem passando, certo? E a negatividade e a sua popularidade caindo, se ele conseguir levantar isso aí, hein, será totalmente apoiado pela Globo. Mas como a Globo está vendo que ele vai de mal a pior, bem, mas o caso aqui não é Tarcísio, né? O analfabetinho lá, o capitãozinho de São Paulo, governador de São Paulo. Bem, então o Sóstenes atropelou. Agora eu pergunto a vocês, não falou nada, sabe? Na Polícia Federal, isso aí foi arquivado. E a senhora Irma Cruz, né? Ela não foi enterrada como indigente, claro, era uma senhora idosa, mas simplesmente esse pilantra não quis nem saber, sabe? Disse que não foi assim, que ele não sabia que velocidade vinha. Como é que uma pessoa, hein, que se diz ter formação teológica, hein, e está conduzindo um automóvel e não sabe a que velocidade vinha? Você não precisaria dizer, não, eu estou indo a 102,7 km por hora. Não, mas mais ou menos por alto você sabe a que velocidade seu veículo está sendo conduzido. Hein, mas o pilantra não sabe. Bem, agora ele está enfiando o rabo entre as pernas, sabe que o rabo é bem grande, né? Ele está enfiando o rabo entre as pernas porque viu que nas passeatas do Brasil inteiro, de domingo, o que esse canalha, aquele mesmo canalha que tentou não deixar o Hugo Mota, que tampouco é flor que se cheira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, hein, não deixou o presidente da Câmara dos Deputados sentar na sua cadeira. Porque tinha que não sei o que tinha isso, que tinha aquilo ali, né? Colocar em pauta, não sei o que, a votação, não sei de lá de quê. Agora, o que esse elemento estava querendo era que se passasse a anistia. A anistia de quem? Do Bozo. Do Bozo, não é anistia ampla, total e irrestrita, não. Anistia para anistiar, simplesmente, o bandido mandrião, o fujão, sabe? O batedor de carteira de quinta. Sabe? Mas eles não conseguiram.
porque se amedrontaram, se acovardaram diante das manifestações de domingo próximo passado. Eles se acovardaram. E ele, em pronunciamento, quem? Vou falar o nome dele, Sóstenes Cavalcante, olha o nome da figura, hein? Alagoano, que foi eleito primeiramente pelo Rio de Janeiro. Olha só o que essa porcaria foi fazer no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ele agora está dizendo que, falando isso público e notoriamente, é que os outros deputados se acovardaram. Quem se acovardou foi ele. Ele e os outros. Porque estavam vendo que, depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não pautará mais isso, que o Brasil tem que seguir nessa ou em outra linha, isso e isso, aquilo, hein? Opressão do governo federal, todo mundo sabe disso. Entendeu? E também por uma grande pressão do presidente do Senado. Então ele teve que recuar. Hugo Mota, ele recuou um pouco e falou, não, vou botar ordem na casa, na Câmara, né? Vou botar ordem na casa. E essa gente não vai ter vez. E pronto. Aí o tal Sóstenes, aquela figura, sabe, abjeta, ele teve que dizer qualquer coisa. Então disse, para se desculpar, não, os meus colegas de bancada se acovardaram. Eles se acovardaram, eu entendo. E você também, porque você é um frouxo, você é um covarde, sabe? Tanto que não assumiu nem a morte, que não veio isso nem à tona. Sabe por quê? Porque na época, em 22, quem estava no comando, no descomando da nação, era esse pilantra que recebeu 27 anos e 3 meses de cárcere. Entendeu? Isso aí foi abafado. E a Polícia Federal abafou o caso, engavetou tudo, hein? E a senhora simplesmente morreu. Por um déspota desse. E ninguém fala mais. E ele se diz o pastor. Pastor de quê, seu miserável? Hein? E se diz cristão. Que cristão o quê, cara? Hein? Melhor sou eu, que não tenho crença nenhuma, sou ateu, não acredito em nada disso, mas pelo menos não falo canalhadas e não sou um canalha como você. Entendeu? Você sim, é um pilantra e ainda quer ser líder de uma maioria na Câmara. Hein? Um homem que vendeu, vai largando assim como o seu mito, o Mandrião bandido, vai largando os soldados mortos pelo caminho, os feridos, ele vai largando. Assim como largou o Carlos Zambelli, assim como largou o Daniel Silveira, assim como largou Flor de Lis, toda essa gente foi largada por essa gente aí, do PL. Não somente do PL, certo? De outros partidos também, do União Brasil, e, bem, partidos que, juntando todos, não deveriam existir. Porque eles concentrados, pode ter maioria, mas uma maioria que é insignificante, sabe? É uma maioria insignificante, mas que só serve para atropelar as boas causas. Então é isso. Isso é o que eu queria dizer desse pastorzinho de quinta, sabe? Sóstenes Cavalcante, profissão, teólogo. Eu tenho certeza que ele deve saber muito menos de teologia do que eu, hein? Se formou numa faculdadezinha, né? Daquelas pagou, passou, que ninguém, totalmente desconhecida, e tem a profissão de teólogo. E como profissão de teólogo, como agora é muito moda, né? Porque existe a bancada da Bíblia lá no Congresso, ele é deputado. Ele nasceu em Alagoas, mas foi deputado pelo Rio de Janeiro. Aprenderam agora quem é Sóstenes Cavalcante? Agora vocês busquem aí no Google a figura dele. Vocês vão ver que figura escrota, hein? Que figura antiga. Esse é o elemento. Bem, é isso que eu queria falar a vocês. Muito obrigado, bom dia e até a próxima.